Pessoal, essa é a terceira e última aula sobre história do atletismo. E agora, para a gente finalizar o assunto, nós voltamos para a Grécia Antiga, em 776 a.C., quando ocorreu a primeira Olimpíada, né? Para fazermos uma linha do tempo sobre como o atletismo foi se desenvolvendo até chegar nos dias atuais da maneira que nós conhecemos, tá certo? Bom, a corrida foi o único esporte praticado nas primeiras 13 Olimpíadas, né? Nós estamos falando que a corrida, né, que a corrida de estádia, que é uma corrida de aproximadamente 192 metros, foi a modalidade que esteve presente nas 13 primeiras Olimpíadas. Aliás, na primeira Olimpíada de 776 a.C., lá na Grécia Antiga, a corrida foi a única modalidade que tinha, né? Posteriormente, nas Olimpíadas subsequentes, né, que aconteciam de 4 em 4 anos, foram acrescentadas outras modalidades, mas nas 13 primeiras Olimpíadas, a corrida esteve presente em todas. Então mostra aquilo que eu venho dizendo ao longo das aulas, de que o atletismo ele se confunde de certa maneira com a própria Olimpíada. Pois bem, pessoal, então como visto, né? Se nessas 13 primeiras Olimpíadas da era antiga o atletismo foi o esporte principal, né? No caso aqui a corrida, né? Vamos entender um pouquinho como que era essa corrida e algumas curiosidades também que afetam inclusive o nosso dia, o nosso dia, os nossos dias atuais, certo? Então vamos lá, olha só. A distância da primeira corrida, né, que surgiu ali em 776 a.C., a primeira prova olímpica e prova de atletismo, era uma corrida chamada estádia, né? Estádia é o nome que se dá ao sistema de medidas que os gregos utilizavam naquela época. Vejam só, uma estádia, se for transformada no nosso sistema de medidas, que é o sistema métrico, ela corresponde a 192 metros, tá? Cada povo, ao longo das civilizações, da história, eles foram criando sistemas de medidas próprios, né? Hoje em dia, nós utilizamos aqui no Brasil o sistema métrico, que é em centímetros, metros, quilômetros, tá certo? O sistema grego antigo era um sistema diferente, tá? Então, se a gente transformar a distância de uma estádia em metros, que é o que a gente conhece, nós chegamos no valor de 192 metros. Então, essa primeira corrida que surgiu do atletismo, ela tinha distância de 192 metros. Ela foi a única prova na primeira Olimpíada, era a única modalidade. Depois, né, passados 4 anos, né, e de 4 em 4 anos, como ocorriam as Olimpíadas, novas modalidades esportivas foram sendo acrescentadas. Não só modalidades do atletismo, né, outras modalidades também, só que no caso aqui a gente vai só falar das provas de atletismo, tá? Bom, depois foram acrescentadas outras corridas, um pouco mais longas, né? Uma corrida chamada de Aulós, que eram 2 voltas no percurso, de 384 metros, e a prova do Dolichos, que eram 24 estádios, ou seja, eram 24 voltas naquele percurso de 192 metros, que totalizava 2 quilômetros. E também uma outra corrida foi acrescentada posteriormente, né, muito interessante, que era o Oplitódromo, né, que era uma corrida armada, uma corrida com armas. Veja, nessa corrida com armas, né, os atletas, além de percorrerem uma distância que eram de 7 estádios até 14 estádios, né, dependia ali da época que foi feita essa prova, os atletas ainda tinham que carregar as armas que os exércitos gregos utilizavam, que no caso eram escudos e espada ou lanças, tá? Então eles tinham que carregar um peso extra, né? Sabendo aí que os escudos e as espadas eram bem pesados. Então, além deles correrem,
uma distância aí bastante grande, se a gente for pensar, né? Eles tinham que carregar peso durante a prova, né? E é a mesma coisa, vencia quem chegava primeiro, beleza? Bom, pessoal, voltando então para a questão que eu acabei de comentar, que afeta os nossos dias atuais, né? Se vocês repararem, a palavra estádia, que era esse sistema de medidas grego, ela lembra uma palavra que nós usamos comumente no esporte, que é a palavra estádio. Bem, pessoal, é isso mesmo. O que nós usamos hoje para se referir àquelas grandes estruturas físicas, né, que comportam atividades esportivas, sejam elas de atletismo ou, no caso, que a gente conhece mais do futebol, né, que é o estádio, a gente fala o estádio de futebol, né, a palavra estádio vem dessa palavra grega estádia, porque, veja, a primeira ideia de se construir uma arena esportiva para que as pessoas pudessem se sentar e assistir às atividades de competição, ela surge justamente aí na Grécia, nas Olimpíadas, tá certo? Se vocês olharem a imagem do lado direito, essa era uma estádia grega. Essa da foto não é uma estádia lá da Grécia Antiga, certo? Ela é uma estádia que foi construído na primeira Olimpíada da Era Moderna, que foi em 1886, ok? Mas ela é a representação de como eram construídas as estádias há 2000 anos atrás, nas primeiras Olimpíadas gregas, tá certo? E aí vocês podem ver que tem a estrutura da arquibancada, que faz um desenho de ferradura, e no meio, no centro, né, ali que é naquela cor mais escura, é a pista de corrida. Era onde os atletas competiam, tá certo? A prova da estádia, que tem aproximadamente ali 192 metros. Beleza, pessoal? Então, aí, a título de curiosidade, hoje o estádio que vocês conhecem vem dessa palavra estádia, que era a corrida que os gregos faziam, né, numa arena que recebeu posteriormente o nome de Stadium. Legal, pessoal. Então, se nós pudéssemos dividir a história do atletismo ao longo da história da humanidade, obviamente, né, que é uma atividade humana, nós poderíamos fazer isso em 3 períodos. Tá? O primeiro período corresponde à sua origem, né? Começa ali nas civilizações mais primitivas e que tem o seu fim na última Olimpíada da Era Antiga que foi disputada, que ocorreu em 393 depois de Cristo, né? Quando o imperador romano Teodósio ele proibiu os Jogos Olímpicos, tá? E aí eu vou até explicar o porquê que isso aconteceu. As Olimpíadas duraram aí 1000 anos, né? De 776 antes de Cristo até 393 depois de Cristo, tá certo? O imperador Teodósio, né? O imperador romano, vocês vão estudar isso mais para frente, história, né? Acredito. E Roma, ela acabou conquistando a Grécia, né? Acabou dominando a Grécia. Nessa época, os romanos assumiram como religião oficial do Estado romano o catolicismo, né? E a Igreja Católica ela era muito poderosa. E o imperador Teodósio, que foi quem proibiu as Olimpíadas, ele dizia que a prática esportiva era uma prática rude, era uma prática de pessoas não, vamos dizer, não educadas e pessoas que não tinham fé. E também porque o esporte, né, na época dos gregos, ela era uma homenagem aos deuses que os gregos acreditavam. Então, uma maneira de ele acabar com a religiosidade dos gregos era utilizando justamente o esporte, né? Ou acabando com o esporte, porque já que os gregos faziam suas homenagens aos deuses, então ele disse, bom,
vamos acabar com o esporte, porque dessa maneira a gente proíbe também os gregos, que a gente dominou, de cultuarem os deuses deles. Então, a partir desse período, né, que começa lá com os homens primitivos, e depois, como a gente foi contando ao longo das aulas, diversas civilizações foram criando modalidades esportivas que a gente pode hoje falar que eram as primeiras provas de atletismo, né? Essa modalidade simplesmente desapareceu, tá? E o ponto, né, que a gente utiliza aí como o fim dessa primeira era, que é a era da origem, é justamente quando o imperador Teodósio proíbe os Jogos Olímpicos e também a prática de esportes. Pois bem, a segunda etapa, né, o segundo período que a gente pode falar sobre o atletismo, a história do atletismo, corresponde ao período da Idade Média, tá? Nesse período, que foi um período bastante longo na história da humanidade, né? Foi uma época de atividade descontínua, ou mesmo de decadências das competições esportivas. Então, como eu disse para vocês, a questão do domínio da Igreja Católica, né, na tentativa aí de uma das coisas que elas fizeram para ter o domínio, para ter o poder, vocês vão estudar isso nas aulas de história de maneira mais aprofundada, né? Eu só vou fazer um comentário, assim, bem superficial, né? Eu não tenho conhecimento, entendimento total disso, mas para dominar os povos e implementar o pensamento do cristianismo, né? Eles tinham que tentar destruir de alguma maneira as culturas consideradas pagãs. E o esporte, de certa maneira, ele era uma forma cultural pagã, né? Então, durante esse período da Idade Média, praticamente o esporte desapareceu da Europa, né? A gente está falando aí mais da Europa, né? Em outras partes do mundo talvez tenha sido diferente, mas no caso, né, como a gente está falando da Grécia, que foi o berço das Olimpíadas, e a Grécia está na Europa, tá? Então, esse período da Idade Média é onde o esporte praticamente desaparece. As competições elas desaparecem porque elas não estão alinhadas com o pensamento cristão. Se vocês olharem as imagens do lado direito, a primeira imagem acima é de uma estádia, aquela estádia que eu comentei, grega, né? Essa sim é uma estádia primitiva, né, das primeiras Olimpíadas, é uma ruína de uma estádia. A imagem que vocês viram é de uma estádia mais moderna. E nas duas imagens de baixo eu coloco um castelo, né, para vocês entenderem qual foi o período da Idade Média, aquele período dos castelos, dos reis, das rainhas, né, um período bem obscuro. E na imagem ao lado do castelo, vocês podem reparar que é um quadro que mostra uma guerra, né, que mostra pessoas caídas, pessoas armadas, o fogo ali no fundo da imagem, né, que representa esse domínio da Igreja Católica no mundo e como eles foram impedindo, né, o desenvolvimento aí das diferentes áreas do conhecimento humano, inclusive as artes e o próprio esporte, tá certo? E por fim, pessoal, nós chegamos no terceiro e último período, que tem seu início no ano de 1896. Nesse ano, um francês chamado Barão Pierre de Coubertin, que era um professor francês e apaixonado pela história grega e também um apaixonado pelos esportes. Nesse período, os esportes começam a reaparecer na Inglaterra, na própria França, né? As pessoas vão renascendo a ideia de prática esportiva. Então, o barão Pierre de Coubertin teve a ideia de dar início às Olimpíadas da Era Moderna. As Olimpíadas que tinham acabado ali no ano de 393 depois de Cristo, tá? Por determinação do imperador Teodósio. E aí o Pierre de Coubertin, um apaixonado por esporte, resolveu reorganizar os Jogos Olímpicos, que ocorrem até os dias de hoje, tá certo? Na imagem
que vocês podem reparar do lado direito, tem uma foto do Barão Pierre de Coubertin, é o idealizador das Olimpíadas modernas, e ao lado dele uma outra foto que mostra o atletismo na primeira Olimpíada, né? Olha como eram as pistas de corrida. As raias, elas eram feitas com estacas no chão, né? As estacas, e cordinhas que delimitavam a pista de cada corredor. Então ali é uma largada da prova mais clássica das provas de velocidade do atletismo, que é a prova dos 100 metros rasos, beleza? E aí, como esse terceiro período chega até os dias de hoje, e da maneira que a gente conhece o atletismo, ou melhor, o que vocês vão conhecer nas próximas videoaulas, nós temos a imagem ali do grande fenômeno das corridas de 100 metros, né? O maior corredor de todos os tempos, o Usain Bolt, né? O maior corredor de velocidade de todos os tempos, o Usain Bolt, né? Numa pista moderna, emborrachada e tudo mais. Então, pessoal, é isso. Esses foram os períodos da história do atletismo, tá certo? Passando aí por milênios de desenvolvimento dessa nossa modalidade e dessa modalidade que tanta alegria traz para a gente. Beleza? Bom, pessoal, e para encerrar então essa terceira aula de História do Atletismo, a gente fecha com essas imagens muito bonitas, né, diga-se de passagem, do atletismo como ele ocorre nos dias de hoje, né? Então, pensando que lá no início os movimentos eram apenas para a sobrevivência, né, dos seres humanos, e hoje chega a esse esporte formal, com regras, com treinamento, com muita dedicação, né, e com uma beleza que acho que não resta dúvidas, né, para quem gosta de esporte, tenho certeza que admira muito a modalidade do atletismo, porque o que esses atletas fazem é impressionante, tá certo? A importância do atletismo, que é chamado de esporte base, é sintetizada por uma frase que circula no meio olímpico. Os Jogos Olímpicos, eles podem acontecer apenas com o atletismo, nunca sem ele. Então esse é um resumo de tudo que a gente viu até aqui, né? A importância do atletismo para o mundo esportivo é inegável. Tanto é que tem essa frase que diz que nas Olimpíadas pode ter só atletismo, mas jamais vai ter uma Olimpíada sem essa modalidade, porque ela foi a base de tudo e ela continua sendo a base de todos os esportes. Ok? O atletismo não se limita somente à resistência física, mas integra essa resistência à habilidade física. Ou seja, nós não estamos falando só de pessoas rápidas, de pessoas fortes, das pessoas com uma potência muscular inacreditável. Nós estamos falando de pessoas que, acima de tudo, têm muita habilidade. Porque não é só correr, não é só saltar e não é só lançar ou arremessar. É muito mais do que isso. É muito treino, é muita inteligência, é muito conhecimento para que a gente possa desenvolver as melhores capacidades e as melhores habilidades para as provas do atletismo. Fechou, galera? Fiquem agora com imagens das primeiras Olimpíadas da Era Moderna de 1896. E até a próxima aula. Grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!